O Rodrigo é vice-presidente lá de novos negócios da TOTVS e vai comentar um pouquinho também da experiência deles e da visão da TOTVS disso tudo que a gente está falando. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Bem, falando, acho que para dar um mínimo de contexto, não mais do que 3 minutos, apresentando a empresa. A TOTVS é uma empresa brasileira, é uma empresa que tem pouco mais de 20 anos e construiu toda a sua trajetória aqui no Brasil e tem uma operação fora, externa, em alguns países, né, no México, basicamente México, Argentina e Portugal, né, com operações próprias e mais alguns outros canais. Essa história de sucesso fez com que a empresa, uma empresa brasileira de tecnologia, se tornasse aí hoje líder aqui no mercado nacional e também com uma posição de bastante destaque na América Latina. O foco, mais do que falar aí sobre os resultados da TOTVS, que de fato foram bastante expressivos, principalmente olhando o nicho de atuação da empresa, né, a natureza de atuação e o mercado onde a gente está localizado, mas acho que o nosso foco é falar um pouco dos desafios que a gente observa. Olhando para trás, a gente verifica uma empresa que nos últimos 8 anos cresceu de maneira orgânica aproximadamente 20% ao ano, e fruto aí de uma série de aquisições, numa consolidação do mercado brasileiro, a gente se tornou aí líder de mercado. Mas quando a gente olha para frente, e os desafios para a gente conseguir repetir esse passado recente, né, nos próximos anos, a gente, de fato, esbarra em algumas questões bastante relevantes. A mais fundamental que eu destacaria, em primeiro lugar, e corroborando com os comentários do colega agora há pouco, o desafio da capacitação dos profissionais. A TOTVS hoje tem 5.000 profissionais no seu quadro. Se a gente considerar o nosso sistema de franquias, a gente tem mais outros 4.500 profissionais que, no dia a dia, se apresentam para os clientes como TOTVS, né? Fazem parte dos nossos canais, das nossas franquias. A gente está falando de aproximadamente 20% desse contingente. Anualmente, a gente tem um desafio de contratar. A gente está falando de contratar aproximadamente 1.800 pessoas por ano. E o que a gente vem observando é que o tempo para que a gente tenha esse profissional pronto para trabalhar dentro de um cliente, uma implantação de sistemas, ou dentro da nossa equipe de desenvolvimento. Hoje a TOTVS tem 2.000 desenvolvedores aqui no Brasil. Esse tempo de setup, o tempo de preparação desse profissional tem sido cada vez maior. A empresa é obrigada, e certamente isso eu tenho certeza absoluta que nos demais segmentos a gente não encontra uma situação diferente. O desafio de você capacitar esses profissionais é tremendo. Isso demanda um tempo muito grande, investimentos em universidades corporativas, em capacitação nos mais diversos formatos. E, na prática, esse custo ele não desaparece na cadeia, né? Esse custo ele tá presente e certamente alguém paga por esse custo. Esse desafio da educação é um desafio bastante relevante. Quando a gente olha naquela elipse ali do agora vai, de fato, para que a gente consiga viabilizar cada uma daquelas dimensões ali, se a gente não tiver um tratamento muito sério para essa questão, nós vamos esbarrar. E aí podemos até imaginar um cenário de ilimitação de recursos, mas se a gente não tiver uma mão de obra minimamente qualificada, isso demanda tempo, a gente vai esbarrar em uma dificuldade muito grande. Outros aspectos que eu destacaria também como desafios para que a gente consiga repetir essa história recente de crescimento olhando para frente. É verdade que o mercado brasileiro é um mercado, para o nosso segmento, bastante promissor. As entidades internacionais indicam que o mercado de pequenas e médias empresas, que esse é o foco de atuação da TOTVS. TOTVS tem algumas contas, alguns clientes de um porte elevado, mas o foco, a origem da empresa sempre foi nas pequenas e médias empresas. Esse é um mercado ainda próximo de 15% penetrado do ponto de vista de sistemas de informação. Esse dado é bastante impressionante e demonstra aí todo o tamanho das oportunidades que existem aqui. No entanto, o que a gente observa aí como uma outra barreira importante é um pouco da complexidade do nosso modelo fiscal e tributário. Hoje, muitos dos nossos clientes que possuem os nossos softwares, possuem os nossos sistemas, são obrigados aí, anualmente a fazer uma série de investimentos para adequar as suas soluções a essas realidades de configurações de fiscais, impostos, etc. Então, quer dizer, quando a gente olha os investimentos associados a esse tema, hoje a TOTVS ela investe aproximadamente em ciclos de 16 meses,
900 mil horas em desenvolvimento. Mais ou menos 20% desse investimento em inovação é destinado à adequação fiscal e tributária, que a gente chama de legislação. São coisas que têm baixíssimo valor agregado na perspectiva do cliente, quer dizer, então, um cliente, uma empresa, ela tem uma agenda de transformação, uma agenda de crescimento, e ela precisa transformar brutalmente os seus processos de negócio. Muitas vezes ela adia esse investimento porque constantemente o seu parque tecnológico precisa ser atualizado e renovado para que ele se adeque à nossa realidade fiscal e tributária. De fato, temos um modelo aí complexo. Eu destacaria, para que a gente possa depois abrir e discutir um pouquinho, em respeito ao tempo de todos, eu destacaria um terceiro aspecto, que é um aspecto de financiamento. Eu acho que hoje existem poucas linhas de crédito, eu estou falando do meu segmento, mas isso também é uma realidade nos mais diversos segmentos. Mas hoje existem poucas linhas de crédito para as empresas passarem por processos de informatização. Existem, seria incorreto dizer que não existem, algumas estão disponíveis, mas o acesso é um acesso que não é facilitado, elas não são tão convidativas. Eu acho que é um espaço tremendo, e eu tenho certeza absoluta de que esse raciocínio se estende também a outros segmentos de indústria, para que as empresas possam tirar aí da gaveta os seus grandes anseios de transformação e de melhoria de processos e organização. Essa é uma barreira à aceleração dos projetos de implantação de sistemas. Então, a gente observa que esse aspecto, se melhorado, se tratado, poderia alavancar um crescimento muito grande. No fundo, a razão de ser de uma implantação de sistemas, os executivos que estão aqui nas suas empresas, em algum momento passaram por essa discussão, a essência do que a gente está falando de implantação de sistemas, a essência é você buscar ganho de produtividade, que vai se traduzir em margem, em ganho de competitividade. Quando a gente olha essas barreiras, certamente a gente começa a observar que você tem dentro de uma cadeia de valor em produtividade. Essa improdutividade necessariamente se traduz em preço, né? Se traduz em preço, sem dúvida nenhuma. E isso remete ao meu quarto e último ponto de destaque dentro desse nosso debate aqui, que diz respeito exatamente agora, como observador dos segmentos mais promissores. Quando a gente olha o segmento de construção civil, é um segmento realmente bastante promissor no horizonte aí de 6 anos, né? Como o Reinaldo comentou. E o que a gente nota é que esse setor, especificamente, é um setor absolutamente carente ainda de um processo mais acelerado de informatização. ERP, os sistemas de gestão, eles nasceram na manufatura, as manufaturas começaram esse processo há anos atrás, então, de fato, é o segmento que eu diria hoje mais maduro, né, do ponto de vista de informatização e sistemas de gestão, e os demais segmentos estão caminhando. Especificamente, o segmento de construção civil é um segmento ainda muito carente. A gente nota ainda uma deficiência, uma carência de processos mais otimizados, mais ágeis, muito grande. Então, quando a gente olha um segmento alvo de tanto investimento, que tem sido tão discutido em função dessa oportunidade que o país teve, né, de sediar uma Copa do Mundo, sediar uns Jogos Olímpicos, a gente nota ainda que tem um desafio tremendo de informatização por parte de muitas empresas, tá? Principalmente quando a gente fala de um crescimento muito acelerado, e que possivelmente pode não ser sustentável, como o Reinaldo comentou, e quando a gente observa o perfil típico dessas empresas que estão nesse mercado bastante aquecido, um dado relevante é ainda a carência por um processo mais acelerado de informatização e, com isso, ganho de produtividade. Burocracia, redução da burocracia e a introdução de sistemas de tecnologia para a redução da burocracia é uma realidade no Brasil, uma necessidade tremenda do país, e a gente nota uma timidez ainda muito grande. O movimento das principais empresas estatais, etc., no sentido da informatização, ele é tímido, né? Há um espaço muito grande, e até lá a gente vai conviver de alguma maneira com questões de qualidade importantes aí sendo vividas por nós brasileiros no dia a dia, né? Isso vai ser inevitável. Obrigado pelos seus comentários. Eu queria deixá-los agora, caso tenha alguma pergunta, algum questionamento, deixá-los bastante à vontade para perguntar. Veja bem, o grande problema
burocracia. Nós tivemos um ministro chamado Bulhões, burocracia Bulhões, que tentou acabar com a burocracia, não acabou. O Brasil é um dos campeões mundiais, tem uma lista tal de corrupção, certo? Tudo isso daí é para criar dificuldades e para se obter facilidades, entendeu? Eu explico. Outra coisa, nós precisamos de reformas política, reforma fiscal e reforma previdenciária. Desculpe, falha minha. Eu não gosto da palavra reforma. É voltar atrás. Certo? A Constituição brasileira de 88 foi um retalho também. Uma reconstituição. Nós temos que fazer coisa nova, temos que ter a capacidade. O brasileiro é engenhoso, certo? Falando nisso, nós temos uma semana global do empreendedorismo. Os Estados Unidos é o país que tem os maiores empreendedores do mundo, em quantidade e qualidade. Lá existe financiamento a fundo perdido para esses pequenos empreendedores que depois criam Google, Microsoft e assim por diante. Aqui nós não temos nada. Vai pedir um dinheirinho lá no BNDES, vai procurar seu cotinho lá, certo? O grande dinheiro é para as construtoras e para as financeiras. Falando nisso, nunca na história desse país as instituições financeiras ganharam tanto. Né? Caixa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, muita coisa tem que ser feita e alguém tem que ter coragem de falar. É claro que nós temos coisa boa, mas temos muita coisa que fazer. Certo? E o grande problema do Brasil chama-se políticos. Eu não confio em nenhum deles, graças a Deus.